Olá, boa tarde, seja bem-vindo à tarde informativa. O selecionador nacional de natação, Frederico dos Santos, morreu ontem na sequência da queda do muro da piscina olímpica do Zimpeto. O incidente provocou ainda 10 feridos, dos quais 4 em estado grave. As vítimas foram transportadas para o Hospital Central de Maputo. A tragédia se abateu sobre a natação quando, por volta das 19 horas, o muro da parte frontal da piscina olímpica do Zimpeto cedeu e colheu a viatura de Frederico dos Santos, que se fazia acompanhar na altura pela família e alguns atletas do Clube Tubarões. Devido ao impacto dos destroços, o selecionador nacional perdeu a vida no local e 4 dos seus acompanhantes contraíram ferimentos graves. Aliás, o estado em que ficou a sua viatura é revelador do impacto da queda do muro, que não tem vigas e paredes reforçadas. Pouco depois da tragédia, a STV esteve no local e ouviu o testemunho de um dos guardas que explicou como tudo aconteceu. Houve uma tempestade que veio do outro lado, então abriu isto aqui e haviam pessoas aqui, mais 4 carros que foram atingidos por isto aqui. E aí este, mas aquele e o outro ali. E ligamos para a polícia apareceu, mas um bocadinho tarde. Já tínhamos tirado pessoas que foram atingidas pelas pedras. É uma coisa que nem dava conta que talvez ia dar uma coisa igual, mas pelo que sei, é porque esta parede, da ponta para ponta, não tem viga. Minutos depois do incidente, as vítimas foram transportadas para o Hospital Central de Maputo, que numa primeira avaliação revelou que 4 estavam em estado grave e os restantes contraíram ferimentos ligeiros. Uma das vítimas, infelizmente, chegou sem vida, portanto teve que ser evacuado para a casa mortuária, não chegou a entrar dentro dos nossos serviços. Portanto, nós entraram na SO de cirurgia 9 doentes, portanto, vítimas deste acidente, que receberam imediatamente os primeiros cuidados. Os encarregados de educação e dirigentes do Clube Tubarões falam de negligência e exigem responsabilidades. Pelo que vimos, não tem nenhuma viga, não vi lá nenhum ferro, não era uma parede reforçada. E de certeza vinha sofrendo frições com esse tempo, só que hoje, com a pressão da ventania, acabou cedendo. E toda aquela carga ou entulho foi para cima da viatura que estava ali estacionada. Nem racha, nem não tinha rachaduras. Diz que houve um vento que abateu por lá e desabou. Agora resta saber como é que desabou, porque ali também tem muitas construções, né? Não desabaram, mas pelo menos desabou aquele muro. Agora, a gente fica sem saber se realmente aquilo foi bem feito ou não, né? Lamento ainda o fato do atleta Denilson da Costa, que partiu a clavícula, falhar as provas qualificativas para os Jogos Olímpicos. Perde ele, perde o clube, perde o país. Neste momento o sonho fica adiado, não vai conseguir concretizar o seu sonho. Vamos lá ver se a avaliação médica garante uma recuperação rápida, mas não tenho muita esperança. Devido ao incidente, o campeonato de natação, que arrancou sábado, foi cancelado. E esta manhã, diversas individualidades entre autoridades e curiosos dirigiram-se à piscina olímpica do Zimpeto para perceber as reais causas da tragédia. No local, o presidente da Federação Moçambicana de Natação disse que nunca desconfiou da qualidade da obra e que a primeira medida após o incidente é a suspensão de atividades na piscina. Polícias, bombeiros, personalidades ligadas à natação, imprensa e curiosos acorreram na manhã deste domingo à piscina olímpica do Zimpeto para perceber a tragédia do sábado à noite. Algumas viaturas destruídas pelo muro continuam no local, incluindo a do treinador do Clube Tubarões, que foi a primeira vítima mortal. É neste estado em que ficou a viatura do técnico Frederico dos Santos, na sequência do desabamento daquela parede da piscina, um pouco depois de ele e a sua família terem saído do campeonato que estava a decorrer na noite do último sábado. Pelo que as testemunhas contam, ele terá se juntado à família aqui no interior quando a parede caiu e, pelo que se vê pelas imagens, o tamanho dos pedregulhos foram tão grandes e impactantes que não deram muitas chances de o técnico sobreviver. O presidente da Federação Moçambicana de Natação, Fernando Miguel, disse que nunca desconfiou da qualidade das obras. Nós, sempre que há a construção de uma infraestrutura, existe uma entidade que avaliza e autoriza que a gente utilize a infraestrutura para o desporto, e é nessa base.
as entidades competentes utilizaram, não havia nenhum sinal de risco, estivemos a usar a infraestrutura normalmente. Aconteceu foi mesmo um acidente que depois vamos ter as causas com os especialistas que estão a trabalhar. Continuamos consternados, nós da natação, a medida que tomamos foi suspender todas as atividades de natação em virtude do luto, na sequência do luto em todo o país. O Corpo Nacional de Salvação Pública voltou ao terreno esta manhã, mas não avançou muitas novidades, além do número de mortos que subiu para 2. Nesta manhã estamos a receber a informação que houve mais um morto, portanto o número está a subir, porque alguns feridos que saíram daqui, portanto, alguns deles eram graves. Alguns apanharam ferições, são ligeiras, mas, enfim, foi o que aconteceu. A informação que nós tivemos esta manhã é essa, que são 2. Além daquilo que já foi, que aconteceu, já não há mais nada, não há nenhuma vítima, além daqueles que já reportamos, que estão nas unidades sanitárias, alguns perderam a vida, infelizmente, e neste momento a situação está calma. Ainda no local, o treinador do clube Golfinhos de Maputo contou como ele e seu filho escaparam do pior, apesar de a sua viatura ter ficado neste estado. Havia um corte de energia, eu dirigia-me exatamente para a minha viatura, eu e o meu filho, que ele também é nadador do Clube de Natação Golfinho de Maputo, por muita sorte, e graças a Deus, quando nós íamos entrar para o carro é quando a parede começou a cair e nós saímos a correr. E como é que foi isso? Começou a cair de que lado? Opa, não posso precisar exatamente de onde começou a cair, mas a verdade é que só vi a parede a cair e as pessoas a correrem de um lado para o outro. Ainda não conseguimos ouvir a explicação de uma pessoa especializada em engenharia em torno destas obras, mas pelo que se pode ver, ainda que ingenuamente, é que a parede desta piscina não tem qualquer pilar desde o princípio até ao fim. E o resultado é que, na sequência deste pequeno vento, ao cair a parede, o que foi acontecer é que os pedregulhos foram ficar precisamente em cima de viaturas como é este caso, não dando qualquer possibilidade de, estando alguém no interior, sair com vida. As imagens são de Gaspar Xerinda, Cleófas Viagem, STV. O Fundo de Promoção Desportiva e a expansão do Ministério das Obras Públicas e Habitação anunciaram hoje a criação de uma comissão de inquérito para averiguar as reais causas do incidente. A comissão deve apresentar em uma semana os respectivos resultados. Neste momento estamos a trabalhar no sentido de apoiarmos as famílias e não só, também esclarecermos sobre o que terá acontecido no concreto. Tecnicamente já vão ser informados, se calhar poderá durar uma semana, mas a parte social é que vamos já cuidar de imediato. Estamos a criar uma comissão de trabalho, na qual tem 2 subcomissões, que é a parte técnica, que vai avaliar a situação real do que terá acontecido, as causas, e daremos resposta no momento oportuno. E a comissão técnica está encarregue de acompanhar, primeiro socialmente, as famílias e dar todo o apoio que for preciso, e fazemos tudo para ver o que podemos já estarmos por perto, apoiar essas famílias, principalmente a parte da família da vítima humana. Então, estamos a trabalhar, estamos concentrados aqui no Estádio Nacional do Zimpéto. A comissão é enorme, compõe, para além do Ministério da Juventude e Desporto, que é representado pelo Fundo de Promoção Desportiva, está o Ministério das Obras Públicas, através da Inspeção Geral de Trabalho, através da Direção Nacional de Edifício, estaremos a contar com o Laboratório de Engenharia, mas também contamos com o Ministério da Saúde, contamos com outras entidades aqui ao nível do governo da cidade, município e outras dessas entidades envolvidas nesse processo de construção, sem deixar de lado o próprio Conselho Municipal, embora não esteja de lado, e o empreiteiro que iremos chamar para responder junto à comissão técnica. Tanto quanto nós sabemos, aquelas obras tiveram um projetista, tiveram fiscalização, tiveram um empreiteiro. Portanto, se essas obras tiveram um projetista, tiveram uma fiscalização, significa que quem elaborou o projeto é uma pessoa com conhecimento suficiente para elaborar esse projeto.
E ao elaborar o projeto, naturalmente terá feito os cálculos que lhe deram garantia de que naquelas condições a parede poderia resistir, no caso, a parede poderia resistir aos efeitos, os ventos laterais, ventos, não é? Aos ventos que atuaram sobre, ou que iriam atuar sobre a parede. Portanto, neste momento, sem fazer qualquer visita aos documentos que sustentam aquela construção, é difícil dar uma resposta taxativa. O Ministro da Juventude e Desportos, Alberto Coutumula, diz não fazer sentido que uma infraestrutura com menos de 6 anos desabe. Coutumula garante que os culpados pelo incidente serão responsabilizados. Bom, primeiro é de difícil compreensão o que terá acontecido aqui. Portanto, esta é uma infraestrutura que não tem 5 anos. Portanto, é uma infraestrutura nova em condições normais. E há muitas infraestruturas aqui à volta que não são de betão e que com aquele vento de ontem não sofreram o que sofreu esta infraestrutura. Bom, nós vamos esperar que os especialistas na matéria nos digam o que se passou. Portanto, não queremos nos guiar por especulações. Houve uma empresa que foi contratada, ou 2 empresas foram contratadas, havia fiscalização. Portanto, todos esses devem reunir-se e depois aferir quais foram as causas para este desabamento. Mas o mais importante é que nós temos atletas feridos e são pessoas que são atletas que irão representar o nosso país no Rio, em princípio. São atletas, alguns com quase muito próximos dos mínimos para os Jogos Olímpicos. Portanto, não vamos olhar só para o aspecto físico, também temos o aspecto esportivo aqui neste acidente. E temos uma morte lamentável. É isso que temos que compreender todos. Portanto, eu vou fazer uma segunda visita a este estádio, fiz a primeira visita e agora tenho que fazer a segunda e tenho que estar acompanhado de pessoas especialistas na área de construção para perceber dos especialistas quais são os erros também de construção, porque nós viemos a aferir o funcionamento do estádio, mas agora chegamos à conclusão que é preciso também compreendermos a própria construção do estádio e todo o elemento envolvente à volta do estádio. 3 dos 10 feridos que deram entrada no Hospital Central de Maputo já tiveram alta e outros 6 continuam internados. Sobre o acidente da Vila Olímpica, tivemos uns 10 entrados, das quais dos 10 entrados tivemos 3 altas, graças a Deus, o estado deles está bem estável, estão super normais. Também tivemos 4 que estão nas enfermarias, dos 4 um deles teve que ser operado, então neste momento já está a receber o tratamento nas enfermarias, das quais também temos 2 que estão ainda em observação, mas eles aguardam a sua decisão médica, se eles vão ficar internados ou vão ter alta, mas graças a Deus o estado deles não estão num estado crítico. Então, e também tivemos um registro de um óbito. Uma das pessoas faz parte da família do treinador que ainda estão na sala, tipo, estão nas enfermarias que estão ainda em observação. A mulher e o outro filho, como é que estão? Tiveram alta, alguns tiveram alta, outros continuam em observação. Olhamos para outras notícias. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário está na província de Inhambane para ver de perto o impacto da seca que afeta 75 mil pessoas naquele ponto do país. O ministro garante que o governo está a mobilizar recursos juntos dos seus parceiros para evitar que pessoas morram à fome no país. O primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário quis ver de perto as ações levadas a cabo pelo governo provincial no sentido de minimizar o impacto da seca que afeta 5% da população da província de Inhambane. Do Rosário visitou o distrito de Funhalouro, um dos mais assolados pelo evento, e que neste momento mais de 6 mil famílias beneficiam de assistência alimentar. Carlos Agostinho de Rosário disse no encontro que manteve com a população da localidade de Mavume que o governo está a envidar esforços para evitar que pessoas morram à fome. Viremos juntos para vermos como é que nós podemos minimizar a situação e complementar os esforços que estão a fazer. Vamos também sentar com os nossos parceiros da ONGs. Sabemos que estão a fazer esforço para abrir mais furos de água. Sabemos que estão a distribuir comida para as pessoas mais necessitadas. Sabemos que cada moçambicano está a fazer esforço para poder ajudar o outro moçambicano. Então queremos que aqui em Funhalouro, aqui em Mavumbi, cada moçambicano continue a ajudar outro moçambicano.
Com a escassez da chuva, várias pessoas têm dificuldades para ter acesso à água para o uso cotidiano e do Rosário visitou um depósito escavado de água em Funhalouro e disse que há necessidade de maximizar a ideia. Para além destes, temos outros que não têm este sistema de tratamento, é mesmo com bombas manuais, em que é também por vasos comunicantes, mas tem ali uma bomba manual e não tem estes cuidados. Sim. Aquele é mais barato, aquele é mais prático. Relativamente a este é mais barato e mais prático, sim. Vamos ter que multiplicar um programa muito agressivo, muito maciço. Não há como. A emergência veio para ficar, não podemos pensar que vamos fazer só quando aparece seca, aparece chuva, temos que fazer um programa nosso. Um trabalho muito mais massivo, muito mais enérgico. O primeiro-ministro visitou ainda uma escola primária na vila-sede de Funhalouro, onde deixou uma palavra de conforto para as crianças daquele estabelecimento de ensino. O vosso distrito está sempre com problemas de água. E nós, como governo, faremos muito esforço para que a água seja cada vez mais uma realidade, tá bem? Para além do distrito de Funhalouro, Agostinho do Rosário deverá ainda visitar o distrito de Panda, outro também assolado pela seca, concretamente na localidade de Macavelane, lugar onde não chove já há bastante tempo, um distrito que já perdeu cerca de 5.000 hectares de culturas diversas. Com imagens de Félix Jamis, Hugo Firmino, para a STV. Em Sofala, subiu de 4 para 6 o número de colunas escoltadas pelas Forças de Defesa e Segurança no troço entre Muxungue e Save. O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário visitou o distrito de Funhalouro, em Inhambane, cuja população vive momentos de tensão devido à presença na localidade de Tsenane das forças residuais da Renamo instaladas naquela zona há cerca de um ano. Carlos Agostinho do Rosário disse no encontro popular na localidade de Mavum que já é tempo da Renamo desfazer-se das armas e entregá-las às autoridades. Não queremos guerra. Não queremos em Estados democráticos civilizados duas forças. As armas têm que estar somente com as forças de defesa e segurança. Estas é que são legítimos depositários e fiéis de armas. As armas não podem ser espalhadas para pessoas que as mantêm na posse de forma ilegítima. Porque se tiverem armas espalhadas, é um caos. Mesmo na casa, nossa casa. A katana, a berra, só fica com o chefe de família. Agora a berra está com o chefe de família. A outra berra está com a mamãe. A outra berra que está com o anana. A outra berra que está... não funciona. Noutro desenvolvimento, do Rosário referiu que só o contributo de cada moçambicano perpetuará a paz no país. Teremos que fazer todo o esforço para que toda a gente, a população, os religiosos, a Metramo, diga não à guerra e não à posse da arma em pessoas que não devem ter armas. E porque ainda é fresca na memória dos residentes de Mavume o terror vivido em 2014, a quando do ataque ao posto policial local e assalto ao posto de saúde, o primeiro-ministro deixou para aquela população garantias de que o presidente da República, Filipe Nyusi, está empenhado em devolver a paz efetiva no país. Aí está o primeiro-ministro Agostinho do Rosário, falava na visita que efetua à cidade de Inhambane, onde diz que a tensão político-militar é o resultado das armas em mãos alheias. E agora sim, a Sofala subiu de 4 para 6 o número de colunas escoltadas pelas Forças de Defesa e Segurança no troço entre Muxungue e o Rio Save. Pretende-se com esta medida, introduzida neste sábado, fazer face ao elevado número de aglomerado de passageiros e de carga, tanto no Muxungue assim como no Save, que chegam a atingir cerca de 200 viaturas numa única coluna. De uma fonte segura das Forças de Defesa e Segurança, a STV soube que o elevado número de viaturas numa coluna reduz a capacidade de proteção das mesmas face a eventuais ataques armados nesta rodovia, tal como aconteceu por 2 vezes na semana passada. Assim, a primeira coluna passa a sair de Muxungue às 6 horas, ou seja, 1 hora antes, rumo a Save. De Save parte a primeira coluna cerca das 8.
A segunda sai de Muxungue por volta das 11 em direção a Save, de onde parte a segunda coluna cerca das 13 horas. Em Muxungue parte a terceira e última coluna às 15 horas e por volta das 17 sai a última coluna de Save para Muxungue. Mesmo assim, os utentes da Estrada Nacional número 1 neste troço não estão nada satisfeitos e explicam porquê. Acho que não muda nada. Não muda nada. Quando continuar a coluna, não muda nada. Eu acho que devia fazer é terminar com tudo mesmo. É que nem sabemos por que estamos assim. Sempre que se pergunta, só fala-se de diálogo, mas não chegam a dizer exatamente o que está a acontecer. Medo, como outros aqui. Estamos com medo, já devemos estar na terra, devemos estar a trabalhar agora, não estamos aqui retidos. Pelo menos alivia um bocado o número de pessoas que devem ficar aqui em Muxungue à espera da coluna, mas isso não é o completo. Queríamos que voltássemos no período anterior em que as pessoas conseguiam passar a qualquer hora. Quer dizer, podem existir em 10, 15 colunas, nós nunca estamos sossegados, atacam colunas, o que nós queremos é passar à vontade. E nos sentimos sempre constrangidos, com o coração nas mãos, não sabemos o que é que vai acontecer à frente, só Deus é que sabe mesmo. Os tripulantes dos autocarros que transportam passageiros do sul para o centro e norte e vice-versa queixam-se da falta de passageiros nos últimos tempos devido ao medo dos mesmos percorrer os 100 km que separam Save-Muxungue. Aqui Muxungue está muito mal aqui e não sei como dizer, está mal aqui, está mal. Até as pessoas já não sobem um carro, têm medo de viajar. Eu já não sei o que se passa aqui em Muxungue aqui. Quantos passageiros transporta este carro? São 61 passageiros. E hoje quantos passageiros tu tens? São poucos, são 30 passageiros agora. Já diminuiu. Até as pessoas já não viajam agora, têm medo aqui em Muxungue aqui. A circulação rodoviária na Estrada Nacional número 1 entre o distrito de Maringue, a partir da região de Nhamapaza e o distrito de Caia em Sofala, passou a ser condicionada a uma coluna escoltada pelas forças de defesa e segurança na sequência de ataques protagonizados na passada quarta-feira por homens supostamente pertencentes à Renamo. A primeira coluna que ligou o distrito de Caia rumo a Nhamapaza partiu cerca das 10 horas e 30 minutos deste domingo. Este é um dos automobilistas que passou a noite aqui em Caia. Vamos ver o sentimento do mesmo em relação a esta situação. O governo tem que tentar resolver essa situação, está demais isto. Como é que sente agora que vai numa coluna rumo a Nhamapaza? Uma aflição. Com a mão no coração mesmo. E cheguei esta manhã em Caia, encontrei lá, por surpresa, esse tráfego todo pela coluna nova e tal, depois dos ataques, e calhou que aquele ataque, 15 minutos depois, já estava a passar dali, a sair de Nampula para Beira. Agora que vai fazer de novo o troço, como é que sente? Muito medo, muita atenção, mano. Isso é um susto fora de sério. A mesma escolta que nos escolta quando vem tiros daí, não para nada, estão a seguir a sua viagem. Nós ficamos aqui mesmo de trás sofrendo com os ataques. Por favor, queremos paz. Estamos a sofrer, nós principalmente que andamos na estrada, estamos a sofrer muito mesmo. De acordo com a Polícia da República de Moçambique, haverá neste troço entre Caia e Nhamapaza, na Estrada Nacional número 1, 4 colunas por dia, sendo 2 de Nhamapaza para Caia e as outras 2 de Caia para Nhamapaza. A partir de Caia, com imagens de Manuel Chicaba, Francisco Raiva, STV. E foram ontem registados confrontos entre as forças de defesa e segurança e supostos homens armados da Renamo na região de Mutamba, no distrito de Barre, em Manica. E hoje, quando fomos para lá, depois do rio Nhazonha, no interior do distrito de Barre, numa mata fechada, entramos numa emboscada. De repente soaram os tiros e acho que os primeiros tiros que eles dispararam estavam a acertar mesmo e ficou atingido o nosso colega no pé, mas sem gravidade. O outro teve ferimentos no braço, mas foi quando saltou, caiu sobre o cepo. Tomamos posição e eles recuaram, puseram-se em fuga. Perseguimos, conseguimos ver a uma distância de cerca de 1 quilômetro, ou um pouco mais. Eram cerca de 8 a 9 homens, a civil,
mas portanto 3 a 4 armas de fogo, tipo AK-47. Perseguimos, foram correndo, desapareceram a mata densa, assim, onde tem um pouco de pântano, depois ligam uma mata densa, pântano, mata densa, aquilo são matas que eles conhecem bem porque vivem naquelas matas, acho eu, há bastante tempo, e foram desapareceram mesmo. Ainda em Manica, a polícia capturou um suposto homem armado da Renam pertencente à base de Magomonhe. O mesmo confessa que faz parte do grupo que protagonizou há dias ataques no troço Rio Save, Muxungue. O jovem de 20 anos de idade foi capturado poucos dias depois de confrontos armados entre as forças de defesa e segurança e homens da Renam ocorridos no troço entre Save e Muxungue. Já nas mãos da PRM e sob forte segurança, o mesmo confessa fazer parte do grupo que protagonizou os recentes ataques no perímetro entre Save e Muxungue. Diz ainda que faz parte de um grupo de 50 jovens recentemente recrutados no povoado de Magomonhe e treinados pela Renamo com idades que variam entre 17 a 20 anos. Segundo ele, as operações do grupo preparado para protagonizar ataques são organizadas por um comandante da Renamo que o identificou apenas pelo nome de Chibadura. Ndiani Chibadura? Ndiani. Comandante. O grupo base RIP. Mangumonho. Chibadura está lá na base de Mangomonhe. É o comandante. Somos cerca de 50 jovens. Temos armas. Já protagonizamos ataques a perto de 10 viaturas. Questionado de quem o grupo recebe as ordens para protagonizar ataques, o homem respondeu que tem sido do próprio pai do líder da Renamo, Afonso do Jacama. Segundo apurou a STV, o jovem foi capturado pela polícia em casa de um familiar no posto administrativo de Enxope, para onde se dirigiu a fim de procurar cuidados médicos no hospital local para tratar de ferimentos que teve na perna durante uma operação de troca de tiros com as forças de defesa e segurança. Em declarações à STV, a porta-voz do Comando Provincial da PRM de Manica, Elcídia Filipe, disse que investigações da polícia concluem que o homem da Renamo, ora nas mãos da corporação, faz parte de um grupo recrutado no ano passado pelo partido de Afonso Jacama e que já está preparado para a guerra. Do trabalho de investigação que está ainda em curso, que se fez junto a este homem, a Polícia da República de Moçambique, na província de Manica, aferiu que este homem foi capturado no ano passado, junto a mais outros jovens, para serem integrados nas forças pertencentes ao partido em alusão, foram treinados e, neste momento, estão já no ativo e prontos, segundo este soldado, para a guerra. Contudo, o jovem diz-se arrependido por ter aceito pertencer às fileiras da Renamo, uma vez que o grupo teria sido prometido o salário de 6.000 meticais mês, o qual, até a sua captura pela PRM, não chegou a oferir. A introdução de colunas no troço Muxungue-Save ao longo da Estrada Nacional número 1, em Sofala, virou uma grande oportunidade de negócios para os comerciantes ambulantes que operam no posto administrativo de Muxungue, tendo em conta que o nível de clientes subiu drasticamente. Desgraça para uns e alegria para outros. Esta é a situação que se vive em Muxungue desde a introdução de colunas. Os infelizes são os passageiros que são obrigados a permanecer várias horas neste local à espera da partida de uma coluna rumo a Save. Este fato obriga-os naturalmente a terem de improvisar alimentos e ali surge a oportunidade de negócio. Homens e mulheres de diferente idade estão a tirar o máximo proveito desta paragem obrigatória e improvisam cozinhas para fornecer alimentos aos viajantes. Partes destes comerciantes vendiam ananás e castanha de caju, mas abandonaram momentaneamente o negócio para se dedicar a esta nova atividade que, de acordo com os nossos entrevistados, é mais rentável. Está a ser diferente porque estamos a vender, às vezes estamos a vender assim que a coluna foi, não estamos a vender, tá vendo? Assim até na volta da coluna é onde que nós podemos conseguir vender. Com a coluna vendemos mais porque vendemos mais porque chega no mesmo tempo é onde nós estamos a conseguir vender, a ver, já é onde que nós podemos ter mais benefício.
Clientes são esses que viajam, porque muitas vezes tem pessoas que saem de longe, dormem aqui, outros têm crianças com fome, choram. Então nós vimos de que uma maneira de ajudar, né, é vir cozinhar aqui. Quem tem qualquer coisa, aproveita a comer para viajar melhor. Para vender chá, café, comida, faço por tudo, pelo menos mínimas coisas. Quem são as pessoas que normalmente compram os seus produtos? São passageiros. Às vezes chegam tarde, a coluna está atrasada a passar, estão com fome, aproveitam comer. Quais são as pessoas que compram os produtos que o senhor está a vender? São viajantes que vendem Maputo, Beira Maputo. Apesar deste negócio estar a trazer lucros acima de média para os comerciantes, estes não pouparam críticas à crise política que culminou com a introdução de colunas no troço Muxungu e Save. Essas coisas de coluna, guerra, não é boa coisa. O que eu estava a ver, essas coisas de coluna iam acabar, porque está a ver quanto sofrimento nós vamos passar fome, esse ano não há comida, correr mais, um bocado de arma. Quase 2 guerras ao mesmo tempo. O que eu estava a querer mesmo era todas as coisas acabar. Pessoas conversarem, não haver coluna, nem o quê, porque está a desenvolver. Aqui em Muxungu já temos 2 bancos, temos rádio comunitário aí. Agora quando começar, vai funcionar mais isso, vai acabar. Então, boa coisa é sentar, conversar, vivermos em paz, viajarmos de um lado para o outro. Importa referir que as 2 primeiras colunas que garantiram a ligação rodoviária entre o Muxungu e o Rio Save e vice-versa na manhã deste sábado foram efetuadas sem sobressalto. E saímos desta feita para um intervalo e nós voltamos com mais informação. Até já. STV também é dispor. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Continuamos com a tarde informativa. Ração contaminada causa morte a cerca de 10 cavalos em 2 estábulos em Chiago e Marraquém, na cidade e província de Maputo, respectivamente. Os proprietários de um dos estábulos querem levar o assunto ao tribunal devido à morosidade na indemnização por parte do fornecedor da ração. Aquilo que era para ser mais uma refeição normal para estes animais transformou-se numa tragédia. A situação foi causada por rações supostamente contaminadas que causou a morte de pelo menos 7 cavalos nesta companhia denominada Tsamadi, localizada em Chiango, na capital do país. Aliás, a intoxicação confirmada através de testes laboratoriais internacionais afetou cerca de 20 cavalos, sendo que alguns dos quais ainda deverão ser executados em breve devido ao agravamento do estado de saúde dos animais. Agastados com a situação que se deu há cerca de um ano,
Os proprietários dizem que querem levar o assunto ao tribunal devido à morosidade de indemnização parte do fornecedor de ração que causou intoxicação dos cavalos. Detectamos os cavalos quando começamos a ver que os cavalos não aguentavam com o processo de trabalho. Dentro de 15 minutos, 20 minutos, o cavalo já estava a respirar no fundo, não conseguia nem fazer o trabalho normal que vinha a fazer antes. E os cavalos também estavam a perder força, estavam muito magrinhos, não podíamos fazer nada. A relação das aulas como antes. O assunto estamos a recorrer para o tribunal, porque os danos que causou a Companhia Industrial da Matola, eles querem oferecer um valor que não compensa. Por sua vez, a empresa responsável pela produção e fornecimento da ração, a Companhia Industrial da Matola, reconheceu o problema e disse que o assunto da indemnização está a ser resolvido pela seguradora Global Alliance. Então, nós produzimos vários tipos de rações, dentre as quais a ração destinada para cavalos e rações destinadas para pintos. E houve um bloqueio no tubo que ensacava o de pintos, acabou por acidente contaminando a ração para cavalos. Então, as normas de fabricação estavam corretas, foi uma questão de um pequeno acidente que aconteceu. Nós, assim que fomos notificados pelos estábulos, acionamos o seguro para que eles pudessem também constatar o que é que tinha acontecido e, a partir desse momento, toda a tramitação legal foi feita entre a seguradora e os estábulos e a parte da assistência técnica que foi feita por nós como Companhia Industrial da Matola. Ainda não há notificação nenhuma de que nós estejamos a par. Contactada pela STV, a empresa de seguros Global Alliance não quis pronunciar-se, alegando segredo processual. Aliás, além da companhia de Samade, a intoxicação de cavalos afetou uma outra localizada em Marraquene, local onde também morreram alguns cavalos. Um morto e um ferido grave é resultado de um acidente de viação registrado sexta-feira na estrada que dá acesso à praia Fernão Veloso, em Nacala, província de Nampula. Ultrapassagem irregular por parte do motociclista que acabou perdendo a vida minutos depois de ter dado entrada no hospital distrital é apontado como a principal causa deste sinistro, que resultou ainda no ferimento grave de uma senhora, por sinal esposa do finado, que estava na boleia a caminho da maternidade daquela unidade sanitária. O sinistro deu-se precisamente na estrada que dá acesso à praia Fernão Veloso, na zona do aeroporto de Nacala. O carro estava a vir desse lado. O homem da moto estava a ver deste lado. Depois encontraram-se o cruzamento, logo houve esse acidente. Sim. Não conseguiu ultrapassar daquele carro. Então, quando bateu um carro, então logo ele caiu. Não sei até, acho que já perdeu a vida. Estava com uma senhora. Então esse homem de carro que estava a sair da cidade, quando logo não conseguiu dominar logo o volante, quando escorregou, estava com as costas, quando logo bateu um carro também que está aqui para a cidade. Entretanto, a sobrevivente deste acidente, que foi evacuada para o hospital distrital, está a receber tratamentos médicos, segundo deu a conhecer Wilma Salgado, diretora clínica da maior unidade sanitária a nível da cidade portuária de Nacala. O caso, como era grave, foi imediatamente observado por ortopedista e cirurgião, que fizeram o diagnóstico de politraumatismo, esmagamento da perna direita, fratura do fêmur direito e fratura da base do crânio. Neste momento, infelizmente, cerca de 20, 30 minutos depois, acabou por perder a vida. De referir que motociclistas têm sido os que mais se envolvem em acidentes a nível da cidade de Nacala nos últimos dias, segundo dados da Polícia da República de Moçambique a nível daquele ponto do país. O Comando Provincial da República de Moçambique, em Nampula, potencia ações de prevenção de acidentes e mortes envolvendo motociclistas naquela província. Em parceria com a empresa de telefonia móvel Vodacom, procedeu à entrega de 150 capacetes a igual número de motociclistas. Quente, muito quente. Foi assim que Maputo acordou este sábado. Nem mesmo as aves resistiram a dar uns mergulhos. A praia foi a alternativa de muitos para contornar o intenso calor.
Hoje aqueceu bastante, então resolvemos vir passar a tarde aqui. Hoje piorou com a subida da temperatura. Aqui na praia ajuda-nos a vir refrescar. Se para uns a praia foi uma solução, para outros tornou-se um problema. Rebeca vive na Catembe e foi ao outro lado da Bahia fazer compras para a sua banca. Mas a forte procura por aquela praia causou-lhe transtornos. Tinha de fazer minha compra da banca. Já eu não sou necessário ficar aqui na ponte, aqui, assistir pessoas que vão no coisa, na praia. Há quanto tempo é que está aqui? Eu cheguei há muito tempo. A situação ficou ainda mais complicada porque somente uma das embarcações estava a funcionar. Um acho que está variado, o outro está do outro lado. A polícia canina fez-se presente no local para garantir a ordem. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há mais de 2 décadas que Maputo não atingia 44,9 graus. O INAM explica ainda que haverá uma mudança de temperatura nas próximas horas, mas a chuva continuará escassa. Há sensivelmente 20 anos que Maputo não atinge uma temperatura dessa natureza, de 44,9 graus. E essa situação vai prevalecer por um período longo. Nós estamos a prever seca praticamente nesta época do ano. Em Maputo, na zona sul, teremos escassez de chuva. A temperatura da capital superou a de Tete, costuma ser a cidade mais quente do país. Acompanhou a notícia na qual os termómetros já atingiram ontem em Maputo quase 45 graus centígrados e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há mais de 20 anos que não se fazia tanto calor na capital do país. A praia da Costa do Sol foi o local escolhido por muitos banhistas para refrescar e passar momentos de lazer. O Hospital Central de Maputo esteve calmo durante a tarde de ontem, apesar das altas temperaturas que se fizeram sentir na capital. Os únicos registros foram de pacientes asmáticos que, depois de serem observados, tiveram alta. No período da tarde, tudo esteve calmo, não tivemos registro de vários entrados devido às altas temperaturas, mas tivemos alguns problemas de alguns que são asmáticos, que tiveram uma queda durante, mas graças a Deus tiveram aqui, foram observados e tiveram alta. Durante o período da noite, o que mais tivemos registro são acidentes. E também tivemos alguns pacientes com registro de alta tensão, alguns com AVC, mas todos foram observados, alguns foram às enfermarias, alguns tiveram altas. E alguns continuam em observação. Tivemos por aí uns 20 entrados. E os 20 entrados são de acidentes. Então tivemos mais uns entrados de uns 50 que são doenças gerais. O escritor moçambicano Ngulane Bacacossa defende que prevalece no país o fraco índice de leitura. O escritor diz que o acesso ao livro tornou-se inacessível com o encerramento de muitas livrarias privadas. A Unesco recomenda. Ngulane Bacacossa aponta vários fatores como estando por detrás do fraco índice de leitura no país, dentre as quais o encerramento de livrarias privadas ao nível das cidades. O escritor diz ainda que o livro está cada vez mais distante do público. A Unesco recomenda uma livraria para 10 mil habitantes. O nosso país cifra-se com uma livraria para 960 mil habitantes. Portanto, em números precisos, diria que temos uma livraria para 1 milhão de habitantes. Cifra horrorosa, vergonhosa. Não há hipótese de comparação possível com outros países. Estamos na cauda. Não temos acesso nenhum ao livro. Não. O livro praticamente é uma entidade, é algo que é de elite, que é algo inacessível ao grande público. Para este escritor, a biblioteca é a única plataforma na qual se pode ter acesso ao livro. O estudante ou o jovem, da sua casa até apanhar um transporte público, o que ele encontra no meio do caminho são 4 ou 5 barracas. Quer dizer, todo o espaço fora, digamos, do conhecimento ou deste edifício que é a escola, saindo da escola à sua casa, todo
todo o espaço que vai encontrar é um espaço preenchido fundamentalmente por barracas e outros locais não menos aconselháveis de lazer. Este escritor falava durante a abertura do ano académico na Universidade Católica de Moçambique, em Climane. Pelo menos 6 pessoas morreram este sábado na sequência de um tiroteio em Michigan, nos Estados Unidos da América. 4 pessoas morreram e a polícia deteve um suspeito. STV também é desporto. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAF à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos perguntar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa
era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Voltamos com a tarde informativa e tivemos alguns problemas técnicos. Pelos transtornos causados, pedimos as nossas sinceras desculpas ao nosso caro telespectador. Pelo menos 6 pessoas morreram este sábado na sequência de um tiroteio em Michigan, nos Estados Unidos da América. 4 pessoas morreram e a polícia deteve um suspeito. Um homem armado disparou contra locais públicos e atingiu várias pessoas nos Estados Unidos da América na noite deste sábado. Pelo menos 6 pessoas morreram e 3 ficaram feridas, segundo a agência internacional de notícias Reuters. O ataque ocorreu na localidade de Kalamazoo, no estado de Michigan, num restaurante cujo proprietário faz parte das vítimas mortais e numa loja de venda de carros. A polícia deteve um suspeito que aparenta ter 50 anos de idade, que é morador da localidade de Kalamazoo. O suspeito já está a ser interrogado. Uma arma de fogo foi encontrada no carro do homem. As identidades das vítimas não foram divulgadas, mas a imprensa local assegura que uma delas era um rapaz de 8 anos de idade. Não se sabe ainda se o homem acusado agiu sozinho ou acompanhado, nem os motivos do ataque mortal. Daí que as investigações continuam nos Estados Unidos da América. Pelo menos 5 mortos e uma vasta destruição é o balanço de ciclone Winston, que assolou este sábado as ilhas de Fiji. Considerado o mais forte ciclone daquela região, o Winston chegou às ilhas Fiji com ventos de 230 km por hora e rajadas de 325 km por hora, segundo a agência EFA. O primeiro-ministro das Fiji, Vorek Bainimarama, também conhecido por Frank Bainimarama, confirmou as 5 vítimas mortais, segundo o diário neozelandês New Zealand Herald. A passagem do ciclone por este país obrigou as autoridades locais a imporem recolher obrigatório. A primeira vítima foi um idoso que morreu apanhado pelo desabamento de um telhado na ilha de Coro. A tempestade, classificada na categoria 5, o nível mais elevado, atingiu a ilha principal de Viti Levu durante a noite, o que levou ao cancelamento dos voos e à ativação dos mais de 700 centros de evacuação. As autoridades trabalham para fornecer abrigo, água e saneamento às vítimas. Os árbitros assistentes internacionais voltaram a reprovar no teste físico de aptidão realizado este sábado no Estádio Nacional do Zimpeto. Esta foi a última oportunidade que os assistentes tiveram para mostrar o seu valor na arbitragem. Mais uma tentativa, mais um desaire. Os testes Coopers, realizados para os árbitros moçambicanos, provou que os nossos assistentes não têm competência para juizar os jogos internacionais. E todos foram reprovados na segunda e última oportunidade que tinham para provar seu valor. Estes não conseguiram fazer 40 metros em 6 segundos e 20 centésimos de velocidade, nem 150 metros em 30 segundos na resistência. Mas ainda assim, alguns poderão ajuizar jogos no Moçambola 2016, que inicia 12 de março próximo. Os resultados são satisfatórios, embora estejamos um pouco preocupados com o desempenho de alguns, mas penso que vamos conseguir o número necessário para
para poder apetrechar o quadro dos que vão apitar o Moçambola. Para os árbitros centrais de categoria nacional é exigido que percorram 40 metros em 6 segundos na especialidade de velocidade e 150 metros em 35 segundos para resistência. E alguns conseguiram. Para os reprovados, mais uma oportunidade será aberta ainda este ano, mas... O próximo teste será em abril ou maio e eles poderão ir trabalhando nas respectivas COPAFs. Os árbitros justificam a má performance pelo fato de se estar no início da época e muitos não estarem preparados para estes testes. Esta é uma das vezes em que vai ser difícil dizer que estamos satisfeitos, porque, como podemos ver, da outra vez tivemos um índice de reprovações muito elevado. Hoje também, dos árbitros que apareceram logo em primeira instância, os assistentes não conseguiram fazer o teste, os principais também vão chamando. Vamos ver se conseguimos resgatar mais números. Para já, sabe-se que cerca de 33 árbitros, entre centrais e assistentes, asseguraram a sua vaga para as provas nacionais, nomeadamente Moçambola e o campeonato da 2ª Divisão, faltando a avaliação das zonas Centro e Norte, para completar o leque de 72 necessárias para cobrir as provas. A Federação Moçambicana de Futebol, reunida em Assembleia Geral Extraordinária com as associações de futebol, aprovaram cerca de 141 milhões de meticais para o orçamento de Moçambola deste ano. Na mesma reunião aprovou-se o regulamento de taxas para os clubes no período de 2016 a 2020. Foi uma Assembleia Geral Extraordinária com debates acesos e propostas dadas pela Associação dos Clubes que, apesar de algumas contradições em termos de ideia, acabaram por votar por unanimidade este sábado o orçamento para o Moçambola 2016 e o regulamento de taxas para o período 2016 a 2020. O orçamento aprovado nesta reunião corresponde ao valor de 141 milhões e 427 mil meticais, onde mais de 41 milhões vão ser consumidos pelas deslocações das seleções nacionais e corresponde a 26,6% de todo o orçamento. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol faz uma avaliação positiva da Assembleia. Penso que saímos aqui mais reforçados para levarmos a cabo o nosso trabalho de forma a alcançar os nossos objetivos, que têm a ver com uma gestão rigorosa desta federação. As propostas são várias. Nós não podemos olhar para o futebol de forma muito particular. O que nós vamos fazer é atender cada caso. As associações dos clubes afirmam que votaram por unanimidade, mas querem ver ajustadas as suas propostas. Constatamos certos componentes que não estavam em condições. Por isso nós apresentamos a mesa para serem retificadas. E o que nós focalizamos é que também tem que haver melhorias em termos do apoio às associações para podermos trabalhar. De referir que a Federação Moçambicana de Futebol disse no evento que está em curso o processo para o desbloqueamento dos fundos congelados pela FIFA. O Desportivo de Nacala venceu ontem o 1º de Maio de Quelimane por uma bola sem resposta, em partida inserida na preparação dos dois conjuntos que este ano voltam a marcar presença na maior festa do futebol nacional, Moçambola 2016, que arranca no próximo dia 12 de março. Esta é mais uma partida inserida na preparação dos dois conjuntos, Desportivo de Nacala e 1º de Maio de Quelimane, que voltam a marcar presença no Campeonato Nacional de Futebol, que terminou com uma vitória por uma bola sem resposta a favor dos nacalenses, com golo de Zidane depois do triunfo alcançado na partida que marcou a apresentação do plantel do único representante da Zambésia na fina flor do futebol nacional. Falando no final do jogo, Antero Cambaco, técnico do Desportivo, referiu que, apesar dos resultados positivos, a sua equipa precisa de realizar, antes do início do Moçambola 2016, previsto para 12 de março próximo, pelo menos 2 partidas. Eu gostaria de estar 100% vitorioso na preparação da equipe, os jogadores atingirem níveis físicos capazes de aguentar com o Moçambola, que é um campeonato de longa distância, e que possam fazer com que a equipe tenha níveis exibicionais à altura. É aí onde eu vou me sentir satisfeito, não pelos resultados da pré-época, porque os resultados da pré-época não nos garantem nada, apenas dão-nos uma moral, um elenco para que possamos entrar no Moçambola com confiança. Penso que foi uma boa partida, uma partida que dominamos desde o primeiro ao último minuto. Houve uma falha
na minha baliza. O meu guarda-redes quis brincar no último lance que deu o golo, em cima da hora. Mas, em todo caso, aparecemos bem. Eu penso que estamos a trabalhar bem, estamos num bom caminho. E este 1º de maio vai entrar, portanto, para lutar para lugares cimeiros. De recordar que o Desportivo de Nacala, que já realizou 4 partidas de controle, e o 1º de maio de Quilimane voltam a estar presentes no maior convívio do futebol nacional pela força do aumento do número de equipas presentes no Campeonato Nacional de Futebol, vulgo Moçambola. Vamos a um curtíssimo intervalo e nós voltamos com mais informação. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. A tarde informativa continua na edição de domingo. O selecionador nacional de natação Frederico dos Santos morreu ontem na sequência da queda do muro da piscina olímpica do Zimpeto. O incidente provocou ainda 10 feridos, dos quais 4 em estado grave. As vítimas foram transportadas para o Hospital Central de Maputo. A tragédia se abateu sobre a natação quando, por volta das 19 horas, o muro da parte frontal da piscina olímpica do Zimpeto cedeu e colheu a viatura de Frederico dos Santos, que se fazia acompanhar na altura pela família e alguns atletas do Clube Tubarões. Devido ao impacto dos destroços, o selecionador nacional perdeu a vida no local e 4 dos seus acompanhantes contraíram ferimentos graves. Aliás, o estado em que ficou a sua viatura é revelador do impacto da queda do muro, que não tem vigas e paredes reforçadas. Pouco depois da tragédia, a STV esteve no local e ouviu o testemunho de um dos guardas que explicou como tudo aconteceu. Houve uma tempestade que veio do outro lado, então abriu isto aqui e havia pessoas aqui, mais 4 carros que foram atingidos por isto aqui. E aí este, mas aquele e o outro ali. E ligamos para a polícia apareceu, mas um bocadinho tarde. Já tínhamos tirado pessoas que foram atingidas pelas pedras. É uma coisa que nem dava conta que talvez ia dar uma coisa igual, mas pelo que sei, é porque esta parede, da ponta para ponta, não tem viga. Minutos depois do incidente, as vítimas foram transportadas para o Hospital Central de Maputo, que numa primeira avaliação revelou que 4 estavam em estado grave e os restantes contraíram ferimentos ligeiros. Uma das vítimas, infelizmente, chegou sem vida, portanto teve que ser evacuado para a casa mortuária, não chegou a entrar dentro dos nossos serviços. Portanto, nós recebemos, entraram na SO de cirurgia 9 doentes, portanto, vítimas deste acidente, que receberam imediatamente os primeiros cuidados. Os encarregados de educação e dirigentes do Clube Tubarões falam de negligência e exigem responsabilidades. Pelo que vimos, não tem nenhuma viga, não vi lá nenhum ferro, não era uma parede reforçada. E
de certeza vinha sofrendo frições com esse tempo, só que hoje, com a pressão da ventania, acabou cedendo. E toda aquela carga ou entulho foi para cima da viatura que estava ali estacionada. Nem racha, nem não tinha rachaduras. Desde que houve um vento que bateu por lá e desabou. Agora resta saber como é que desabou, porque ali também tem muitas construções, né? Não desabaram, mas pelo menos desabou aquele muro. Agora a gente fica sem saber se realmente aquilo foi bem feito ou não, né? Lamento ainda o fato do atleta Denilson da Costa, que partiu a clavícula, falhar as provas qualificativas para os Jogos Olímpicos. Perde ele, perde o clube, perde o país. Neste momento o sonho fica adiado. Não vai conseguir concretizar o seu sonho. Vamos lá ver se a avaliação médica garante uma recuperação rápida, mas não tenho muita esperança. Devido ao incidente, o campeonato de natação, que arrancou sábado, foi cancelado. E esta manhã, diversas individualidades entre autoridades e curiosos dirigiram-se à piscina olímpica do Zimpeto para perceber as reais causas da tragédia. No local, o presidente da Federação Moçambicana de Natação disse que nunca desconfiou da qualidade da obra e que a primeira medida após o incidente é a suspensão de atividades na piscina. Polícias, bombeiros, personalidades ligadas à natação, imprensa e curiosos acorreram na manhã deste domingo à piscina olímpica do Zimpeto para perceber a tragédia do sábado à noite. Algumas viaturas destruídas pelo muro continuam no local, incluindo a do treinador do clube Tubarões, que foi a primeira vítima mortal. É neste estado em que ficou a viatura do técnico Frederico dos Santos, na sequência do desabamento daquela parede da piscina, um pouco depois de ele e a sua família terem saído do campeonato que estava a decorrer na noite do último sábado. Pelo que as testemunhas contam, ele terá se juntado à família aqui no interior quando a parede caiu e, pelo que se vê pelas imagens, o tamanho dos pedregulhos foram tão grandes e impactantes que não deram muitas chances de o técnico sobreviver. O presidente da Federação Moçambicana de Natação, Fernando Miguel, disse que nunca desconfiou da qualidade das obras. Nós, sempre que há a construção de uma infraestrutura, existe uma entidade que avaliza e autoriza que a gente utilize a infraestrutura para o desporto, e é nessa base. As entidades competentes autorizaram, não havia nenhum sinal de risco, estivemos a usar a infraestrutura normalmente. Aconteceu foi mesmo um acidente que depois vamos ter as causas com os especialistas que estão a trabalhar. Continuamos consternados, nós da natação, à medida que tomamos foi suspender todas as atividades de natação em virtude do luto, na sequência do luto, em todo o país. O Corpo Nacional de Salvação Pública voltou ao terreno esta manhã, mas não avançou muitas novidades, além do número de mortos que subiu para 2. Nesta manhã estamos a receber a informação que houve mais um morto, portanto o número está a subir, porque os feridos, alguns feridos que saíram daqui, portanto, alguns deles eram graves. Alguns, é verdade, apanharam escoriações, são ligeiras, mas, enfim, foi o que aconteceu. A informação que nós tivemos nesta manhã é essa, que são 2. Além daquilo que já foi, que aconteceu, já não há mais nada, não há nenhuma vítima, além daqueles que já reportamos, que estão nas unidades sanitárias, alguns perderam a vida, infelizmente, e neste momento a situação está calma. Ainda no local, o treinador do clube Golfinhos de Maputo contou como ele e seu filho escaparam do pior, apesar de a sua viatura ter ficado neste estado. Havia um corte de energia, eu dirigia-me exatamente para a minha viatura, eu e o meu filho, que ele também é nadador do Clube Natação Golfinho de Maputo. Por muita sorte, graças a Deus, quando nós íamos entrar para o carro é quando a parede começou a cair e nós saímos a correr. E como é que foi isso? Começou a cair de que lado? Opa, não posso precisar exatamente de onde começou a cair, mas a verdade é que só vi a parede a cair e as pessoas a correrem de um lado para o outro. Ainda não conseguimos ouvir a explicação de uma pessoa especializada em engenharia em torno destas obras, mas pelo que se pode ver, ainda que ingenuamente, é que a parede desta piscina não tem qualquer pilar desde o princípio até ao fim. E o resultado é que, na sequência deste pequeno vento, ao cair a parede, o que foi acontecer é que os pedregulhos foram ficar precisamente em cima de viaturas, como é este caso, não dando qualquer possibilidade de, estando alguém no interior, sair com vida. As imagens são de Gaspar Xerinda, Cleófas Viagem, STV.
O Fundo de Promoção Desportiva e a Inspeção do Ministério das Obras Públicas e Habitação anunciaram hoje a criação de uma comissão de inquérito para averiguar as reais causas do incidente. A comissão deverá apresentar em uma semana os respectivos resultados. Neste momento estamos a trabalhar no sentido de apoiarmos as famílias e não só, também esclarecermos sobre o que terá acontecido no concreto. Tecnicamente já vão ser informados, se calhar poderá durar uma semana, mas a parte social é que vamos já cuidar de imediato. Estamos a criar uma comissão de trabalho, na qual tem duas subcomissões, que é a parte técnica, que vai avaliar a situação real do que terá acontecido, as causas, e daremos resposta no momento oportuno. E a comissão técnica está encarregue de acompanhar, primeiro socialmente, as famílias e dar todo o apoio que for preciso, e fazemos tudo para ver o que podemos já estarmos por perto, apoiar essas famílias, principalmente a parte da família da vítima humana. Então, estamos a trabalhar, estamos concentrados aqui no Estádio Nacional do Zimpeto. A comissão é enorme, compõe, para além do Ministério da Juventude e Desporto, que é representado pelo Fundo de Promoção Desportiva, está o Ministério das Obras Públicas, através da Inspeção Geral do Trabalho, através da Direção Nacional de Edifício, estaremos a contar com o Laboratório de Engenharia, mas também contamos com o Ministério da Saúde, contamos com outras entidades aqui ao nível do governo da cidade, do município e outras dessas entidades envolvidas nesse processo de construção, sem deixar de lado o próprio Conselho Municipal, embora não esteja de lado, e o empreiteiro que iremos chamar para responder junto à comissão técnica. Tanto quanto nós sabemos, aquelas obras tiveram um projetista, tiveram fiscalização, tiveram um empreiteiro. Portanto, se essas obras tiveram um projetista, tiveram uma fiscalização, significa que quem elaborou o projeto é uma pessoa com conhecimento suficiente para elaborar esse projeto. E ao elaborar o projeto, naturalmente terá feito os cálculos que lhe deram garantia de que naquelas condições a parede poderia resistir, no caso, a parede poderia resistir aos efeitos, os ventos laterais, aos ventos que atuaram sobre, ou que iriam atuar sobre a parede. Portanto, neste momento, sem fazer qualquer visita aos documentos que sustentam aquela construção, é difícil dar uma resposta taxativa. Ouvimos o Ministro da Juventude e Desportos, Alberto Kutumula, e este diz não fazer sentido que uma infraestrutura com menos de 5 anos desabe. Kutumula garante que os culpados pelo incidente serão responsabilizados. Bom, primeiro é de difícil compreensão o que terá acontecido aqui. Portanto, esta é uma infraestrutura que não tem 5 anos. Portanto, é uma infraestrutura nova em condições normais. E há muitas infraestruturas aqui à volta que não são de betão e que com aquele vento de ontem não sofreram o que sofreu esta infraestrutura. Bom, nós vamos esperar que os especialistas na matéria nos digam o que se passou. Portanto, não queremos nos guiar por especulações. Houve uma empresa que foi contratada, ou 2 empresas foram contratadas, havia fiscalização, portanto, todos esses devem reunir-se e depois aferir quais foram as causas para este desabamento. Mas o mais importante é que nós temos atletas feridos e são pessoas que são atletas que irão representar o nosso país no Rio, em princípio, são atletas, alguns com quase muito próximos dos mínimos para os Jogos Olímpicos. Portanto, não vamos olhar só para o aspecto físico, também temos o aspecto esportivo aqui neste acidente e temos uma morte lamentável. Tá? É isso que temos que compreender todos. Portanto, eu vou fazer uma segunda visita a este estádio, fiz a primeira visita e agora tenho que fazer a segunda e tenho que estar acompanhado de pessoas especialistas na área de construção para perceber dos especialistas quais são os erros também de construção, porque nós viemos a aferir o funcionamento do estádio, mas agora chegamos à conclusão que é preciso também compreendermos a própria construção do estádio e todo o elemento envolvente à volta do estádio.
3 dos 10 feridos que deram entrada no Hospital Central de Maputo já tiveram alta e outros 6 continuam internados. Sobre o acidente da Vila Olímpica, tivemos uns 10 entrados, das quais dos 10 entrados tivemos 3 altas, graças a Deus, o estado deles está bem estável, estão super normais. Também tivemos 4 que estão nas enfermarias, dos 4, um deles teve que ser operado, então neste momento já está a receber o tratamento nas enfermarias, das quais também temos 2 que estão ainda em observação, mas eles aguardam a sua decisão médica, se eles vão ficar internados ou vão ter alta, mas graças a Deus o estado deles não estão num estado crítico. Então, e também tivemos um registro de um óbito. Uma das pessoas faz parte da família do treinador que ainda estão na sala, tipo, estão nas enfermarias que estão ainda em observação. A mulher e o outro filho, como é que estão? Tiveram alta, alguns tiveram alta, outros continuam em observação. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário está na província de Inhambane para ver de perto o impacto da seca que afeta a 75 mil pessoas naquele ponto do país. O ministro garante que o governo está a mobilizar recursos junto dos seus parceiros para evitar que pessoas morram à fome no país. O primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário quis ver de perto as ações levadas a cabo pelo governo provincial no sentido de minimizar o impacto da seca que afeta 5% da população da província de Inhambane. Do Rosário visitou o distrito de Funhalouro, um dos mais assolados pelo evento, e que neste momento mais de 6 mil famílias beneficiam de assistência alimentar. Carlos Agostinho de Rosário disse no encontro que manteve com a população da localidade de Mavume que o governo está a envidar esforços para evitar que pessoas morram à fome. Virmos juntos para vermos como é que nós podemos minimizar a situação e complementar os esforços que estão a fazer. Vamos também sentar com os nossos parceiros da ONGs. Sabemos que estão a fazer esforço para abrir mais furos de água. Sabemos que estão a distribuir comida para as pessoas mais necessitadas. Sabemos que cada moçambicano está a fazer esforço para poder ajudar o outro moçambicano. Então queremos que aqui em Funhalouro, aqui em Mavumbi, cada moçambicano continue a ajudar outro moçambicano. Com a escassez da chuva, várias pessoas têm dificuldades para ter acesso à água para o uso cotidiano e do Rosário visitou um depósito escavado de água em Funhalouro e disse que há necessidade de maximizar a ideia. Para além destes, temos outros que não têm este sistema de tratamento, é mesmo com bombas manuais, em que é também por vasos comunicantes, mas tem ali uma bomba manual e não tem estes cuidados. Sim. Mas é mais barato, é mais prático. Relativamente a este é mais barato e mais prático, sim. Vamos ter que multiplicar um programa muito agressivo, muito maciço. Sim. Não há como. Sim. A emergência veio para ficar e não podemos pensar que vamos fazer só quando aparece seca, aparece chuva. Temos que fazer um programa nosso. Um trabalho muito mais massivo, muito mais enérgico. O primeiro-ministro visitou ainda uma escola primária na Vila Sede de Funhalouro, onde deixou uma palavra de conforto para as crianças daquele estabelecimento de ensino. O vosso distrito que está sempre com problemas de água. E nós, como governo, faremos muito esforço para que a água seja cada vez mais uma realidade, tá bem? Para além do distrito de Funhalouro, Agostinho de Rosário deverá ainda visitar o distrito de Panda, outro também assolado pela seca, concretamente na localidade de Macavelane, lugar onde não chove já há bastante tempo, um distrito que já perdeu cerca de 5 mil hectares de culturas diversas. Com imagens de Félix Jamis, Hugo Firmino, para a STV. E ainda na visita do primeiro-ministro à província de Inhambane, este diz que o resultado da tensão político-militar no país é resultado das armas em mãos alheias.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho de Rosário visitou o distrito de Funhalouro, em Inhambane, cuja população vive momentos de tensão devido à presença na localidade de Tsenane das forças residuais da Renamo instaladas naquela zona há cerca de um ano. Carlos Agostinho de Rosário disse no encontro popular na localidade de Mavume que já é tempo da Renamo desfazer-se das armas e entregá-las às autoridades. Não queremos guerra. Não queremos em Estados democráticos civilizados duas forças. As armas têm que estar somente com as forças de defesa e segurança. Estas é que são legítimos depositários e fiéis de armas. As armas não podem ser espalhadas para pessoas que as mantêm na posse de forma ilegítima. Porque se tiverem armas espalhadas, é um caos. Mesmo na casa, nossa casa. A katana, a berra, só fica com o chefe de família. Agora a berra está com o chefe de família. A outra berra está com a mamãe. A outra berra que está com o anana. A outra berra que está... não funciona. Noutro desenvolvimento, do Rosário referiu que só o contributo de cada moçambicano perpetuará a paz no país. Teremos que fazer todo o esforço para que toda a gente, a população, os religiosos, a Metramo, diga não à guerra e não à posse da arma em pessoas que não devem ter armas. E porque ainda é fresca na memória dos residentes de Mavume o terror vivido em 2014, a quando do ataque ao posto policial local e assalto ao posto de saúde, o primeiro-ministro deixou para aquela população garantias de que o presidente da República, Filipe Nyusi, está empenhado em devolver a paz efetiva no país. Em Sofala subiu de 4 para 6 o número de colunas escoltadas pelas forças de defesa e segurança no troço entre Muxungue e Rio Save. Pretende-se, com esta medida, introduzida neste sábado, fazer face ao elevado número de aglomerado de passageiros e de carga, tanto em Muxungue assim como no Save, que chegam a atingir cerca de 200 viaturas numa única coluna. De uma fonte segura das Forças de Defesa e Segurança, esta vez soube que o elevado número de viaturas numa coluna reduz a capacidade de proteção das mesmas face a eventuais ataques armados nesta rodovia, tal como aconteceu por 2 vezes na semana passada. Assim, a primeira coluna passa a sair de Muxungue às 6 horas, ou seja, 1 hora antes, rumo a Save. De Save parte a primeira coluna cerca das 8. A segunda sai de Muxungue por volta das 11 em direção a Save, de onde parte a segunda coluna cerca das 13 horas. Em Muxungue parte a terceira e última coluna às 15 horas e por volta das 17 sai a última coluna de Save para Muxungue. Mesmo assim, os utentes da Estrada Nacional número 1 neste troço não estão nada satisfeitos e explicam porquê. Acho que não muda nada. Não muda nada. Quando continuar a coluna, não muda nada. Eu acho que devia fazer é terminar com tudo mesmo. É que nem sabemos por que estamos assim. Sempre que se pergunta, só fala-se de diálogo, mas não chegam a dizer exatamente o que está a acontecer. Medo. Medo, como outros aqui. Estamos com medo. Já devemos estar na terra, devemos estar a trabalhar agora. Não estamos aqui retidos. Pelo menos alivia um bocado o número de pessoas que devem ficar aqui em Muxungue à espera da coluna, mas isso não é o completo. Queríamos que voltássemos no período anterior em que as pessoas conseguiam passar a qualquer hora. Quer dizer, podem existir em 10, 15 colunas, nós nunca estamos sossegados. Atacam colunas, o que nós queremos é passar à vontade. E nos sentimos sempre constrangidos, com o coração nas mãos, não sabemos o que vai acontecer à frente, só Deus é que sabe mesmo. Os tripulantes dos autocarros que transportam passageiros do sul para o centro e norte e vice-versa queixam-se da falta de passageiros nos últimos tempos devido ao medo dos mesmos percorrer os 100 km que separam Save e Muxungue. Aqui em Muxungue está muito mal aqui e não sei como dizer. Está mal aqui, está mal. Até as pessoas já não sobem um carro, têm medo de viajar. Eu já não sei o que se passa aqui em Muxungue aqui. Quantos passageiros transporta este carro? São 61 passageiros. E hoje quantos passageiros tu tens? São poucos, são 30 passageiros agora. Já diminuiu. Até as pessoas já não viajam agora, tem medo aqui em Muxungue aqui. A circulação rodoviária na Estrada Nacional número 1, entre o distrito de Maringua, a partir da região de Nhamapaza, e o distrito de Caia, em Sofala, passou a ser condicionada a uma coluna escoltada pelas forças de defesa e segurança.
A primeira coluna que ligou o distrito de Caia rumo a Nhamapaza partiu cerca das 10 horas e 30 minutos deste domingo. Este é um dos automobilistas que passou a noite aqui em Caia. Vamos ver o sentimento do mesmo em relação a esta situação. O governo tem que tentar resolver essa situação, está demais isto. Como é que sente agora que vai numa coluna rumo a Nhamapaza? Uma aflição, com a mão no coração mesmo. E cheguei esta manhã em Caia, encontrei lá, por surpresa, esse tráfego todo pela coluna nova e tal, depois dos ataques, e calhou que aquele ataque, 15 minutos depois, eu estava a passar dali, a sair de Nampula para Beira. Agora que vai fazer de novo o troço, como é que sente? Pá, muito medo, muita atenção, mano. Isso é um susto fora de sério. A mesma escolta que nos escolta quando vem tiros daí, não para nada, estão a seguir a sua viagem. Nós ficamos aqui mesmo de trás sofrendo com os ataques. Por favor, queremos paz, paz, paz. Estamos a sofrer, nós principalmente que andamos na estrada, estamos a sofrer muito mesmo. De acordo com a Polícia da República de Moçambique, haverá neste troço entre Caia e Nhamapaza, na Estrada Nacional número 1, 4 colunas por dia, sendo 2 de Nhamapaza para Caia e as outras 2 de Caia para Nhamapaza. A partir de Caia, com imagens de Manuel Chicaba, Francisco Raiva, STV. Foram ontem registados confrontos entre as forças de defesa e segurança e supostos homens armados da Renamo na região de Mutaba, no distrito de Barre, em Manica. E hoje, quando fomos para lá, depois do rio Nhazonha, no interior do distrito de Barro, numa mata fechada, entramos numa emboscada. De repente soaram os tiros e acho que os primeiros tiros que eles dispararam estavam a acertar mesmo e ficou atingido o nosso colega no pé, mas sem gravidade. O outro teve ferimentos no braço, mas foi quando saltou, caiu sobre o sete. Tomamos posição e eles recuaram, puseram-se em fuga. Perseguimos, conseguimos ver a uma distância de cerca de 1 quilômetro, ou um pouco mais. Eram cerca de 8 a 9 homens, a civil, mas portando 3 a 4 armas de fogo, tipo AK-47. Perseguimos, foram correndo, desapareceram a mata densa, assim, só de ter um pouco de pântano, depois ligam uma mata densa, pântano, mata densa, aquilo são matas que eles conhecem bem porque vivem naquelas matas, acho eu, há bastante tempo, e foram desapareceram mesmo. A polícia manica capturou um suposto homem armado da Renamo, pertencente à base de Mangomonha. O mesmo confessa que faz parte do grupo que protagonizou há dias ataques no troço Rio Save, no Xungue. O jovem de 20 anos de idade foi capturado poucos dias depois de confrontos armados entre as forças de defesa e segurança e homens da Renamo ocorridos no troço entre Save e Muxungue. Já nas mãos da PRM e sob forte segurança, o mesmo confessa fazer parte do grupo que protagonizou os recentes ataques no perímetro entre Save e Muxungue. Diz ainda que faz parte de um grupo de 50 jovens recentemente recrutados no povoado de Mangomonha e treinados pela Renamo com idades que variam entre 17 a 20 anos. Segundo ele, as operações do grupo preparado para protagonizar ataques são organizadas por um comandante da Renamo que o identificou apenas pelo nome de Chibadura. Ndiani Chibadura? Ndiani? Comandante. O grupo com base RIP? Mangomonha. Chibadura está lá na base de Mangomonha. É o comandante. Somos cerca de 50 jovens. Temos armas. Já protagonizamos ataques a perto de 10 viaturas. Questionado de quem o grupo recebe as ordens para protagonizar ataques, o homem respondeu que tem sido do próprio pai do líder da Renamo, Afonso do Jacama. Segundo apurou a STV, o jovem foi capturado pela polícia em casa de um familiar no posto administrativo de Enxope, para onde se dirigiu a fim de procurar cuidados médicos no hospital local para tratar de ferimentos que teve na perna durante uma operação de troca de tiros com as forças de defesa e segurança.
Em declarações à STV, a porta-voz do Comando Provincial da PRM de Manica, Elcídia Filipe, disse que investigações da polícia concluem que o homem da Renamo, ora nas mãos da corporação, faz parte de um grupo recrutado no ano passado pelo partido de Afonso Djacama e que já está preparado para a guerra. Do trabalho de investigação que está ainda em curso, que se fez junto a este homem, a Polícia da República de Moçambique, na província de Manica, aferiu que este homem foi capturado no ano passado, junto a mais outros jovens, para serem integrados nas forças pertencentes ao partido em alusão, foram treinados e, neste momento, estão já no ativo e prontos, segundo este soldado, para a guerra. Contudo, o jovem diz-se arrependido por ter aceito pertencer às fileiras da Renamo, uma vez que o grupo teria sido prometido o salário de 6.000 meticais mês, o qual, até a sua captura pela PRM, não chegou a oferir. E a introdução de colunas no troço Muxungue-Sava ao longo da Estrada Nacional número 1, em Sofala, virou uma grande oportunidade de negócios para os comerciantes ambulantes que operam no posto administrativo de Muxungue. Desgraça para uns e alegria para outros. Esta é a situação que se vive em Muxungue desde a introdução de colunas. Os infelizes são os passageiros que são obrigados a permanecer várias horas neste local à espera da partida de uma coluna rumo a Save. Este fato obriga-os naturalmente a terem de improvisar alimentos e ali surge a oportunidade de negócio. Homens e mulheres de diferente idade estão a tirar o máximo proveito desta paragem obrigatória e improvisam cozinhas para fornecer alimentos aos viajantes. Partes destes comerciantes vendiam ananás e castanha de caju, mas abandonaram momentaneamente o negócio para se dedicar a esta nova atividade que, de acordo com os nossos entrevistados, é mais rentável. Está a ser diferente porque estamos a vender, às vezes estamos a vender, assim que a coluna foi, não estamos a vender, tá vendo? Assim, até na volta da coluna é onde que nós podemos conseguir vender. Com a coluna vendemos mais porque vendemos mais porque chega no mesmo tempo onde nós estamos a conseguir vender, a ver, já é onde que nós podemos ter mais benefício. Clientes são esses que viajam, porque muitas vezes tem pessoas que saem de longe, dormem aqui, outros têm crianças com fome, choram. Então nós vimos de que uma maneira de ajudar, né, é vir cozinhar aqui. Quem tem qualquer coisa, aproveita a comer para viajar melhor. Para vender chá, café, comida, faço por tudo, pelo menos mínimas coisas. Quem são as pessoas que normalmente compram os seus produtos? São passageiros. Às vezes chegam tarde, a coluna está atrasada a passar, estão com fome, aproveitam comer. Quais são as pessoas que compram os produtos que o senhor está a vender? São viajantes que vendem Maputo, Beira Maputo. Apesar deste negócio estar a trazer lucros acima de média para os comerciantes, estes não pouparam críticas à crise política que culminou com a introdução de colunas no troço Muxungue-Save. Essas coisas de coluna, guerra, não é boa coisa. O que eu estava a ver, essas coisas de coluna iam acabar, porque está a ver quanto sofrimento nós vamos passar fome, esse ano não há comida, correr mais, um bocado de arma. Quase 2 guerras ao mesmo tempo. O que eu estava a querer mesmo era todas as coisas acabar. Pessoas conversarem, não haver coluna, nem o quê, porque está a desenvolver. Aqui em Muxungue já temos 2 bancos, temos jurado comunitário aí. Agora quando começar, vai funcionar mais isso, vai acabar. Então, boa coisa é sentar, conversar, vivermos em paz, viajarmos de um lado para o outro. Importa referir que as 2 primeiras colunas que garantiram a ligação rodoviária entre Muxungue e Rio Save e vice-versa na manhã deste sábado foram efetuadas sem sobressalto. Vamos agora fazer uma curta pausa e nós voltamos já. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz.
reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Voltamos com o caso dos cavalos, onde a ração contaminada causa morte a cerca de 10 cavalos em 2 estábulos, em Xiango e Marraquene, na cidade e província de Maputo, respectivamente. Os proprietários de um dos estábulos querem levar o assunto ao tribunal devido à morosidade na indemnização por parte do fornecedor da ração. Aquilo que era para ser mais uma refeição normal para estes animais transformou-se numa tragédia. A situação foi causada por rações supostamente contaminadas que causou a morte de pelo menos 7 cavalos nesta companhia denominada Tsamadi, localizada em Xiango, na capital do país. Aliás, a intoxicação confirmada através de testes laboratoriais internacionais afetou cerca de 20 cavalos, sendo que alguns dos quais ainda deverão ser executados em breve devido ao agravamento do estado de saúde dos animais. Agastados com a situação que se deu há cerca de 1 ano, os proprietários dizem que querem levar o assunto ao tribunal devido à morosidade e indemnização parte do fornecedor de ração que causou a intoxicação dos cavalos. Detectamos os cavalos quando começamos a ver que os cavalos não aguentavam com o processo de trabalho. Dentro de 15 minutos, 20 minutos o cavalo já estava a respirar no fundo, não conseguia nem fazer o trabalho normal que vinha a fazer antes. E os cavalos também estavam a perder força, estavam muito magrinhos, não podíamos fazer nada, a relação das aulas como antes. O assunto estamos a recorrer para o tribunal, porque os danos que causou a Companhia Industrial da Matola, eles querem oferecer um valor que não compensa. Por sua vez, a empresa responsável pela produção e fornecimento da ração, a Companhia Industrial da Matola, reconheceu o problema e disse que o assunto da indemnização está a ser resolvido pela seguradora Global Alliance. Então, nós produzimos vários tipos de rações, dentre as quais a ração destinada para cavalos e rações destinadas para pintos. E houve um bloqueio no tubo que ensacava o de pintos, acabou por acidente contaminando a ração para cavalos. Então, as normas de fabricação estavam corretas, foi uma questão de um pequeno acidente que aconteceu. Nós, assim que fomos notificados pelos estábulos, acionamos o seguro para que eles pudessem também constatar o que é que tinha acontecido e, a partir desse momento, toda a tramitação legal foi feita entre a seguradora e os estábulos e a parte da assistência técnica que foi feita por nós como Companhia Industrial da Matola. Ainda não há notificação nenhuma de que nós estejamos a par. Contactada pela STV, a empresa de seguros Global Alliance não quis pronunciar-se, alegando segredo processual. Aliás, além da companhia de Tsamadi, a intoxicação de cavalos afetou uma outra localizada em Marraquene, local onde também morreram alguns cavalos.
Um morto e um ferido grave é resultado de um acidente de viação registrado sexta-feira na estrada que dá acesso à praia Fernão Veloso, em Nacala, província de Nampula. Ultrapassagem irregular por parte do motociclista que acabou perdendo a vida minutos depois de ter dado entrada no hospital distrital é apontado como a principal causa deste sinistro, que resultou ainda no ferimento grave de uma senhora, por sinal esposa do finado, que estava na boleia a caminho da maternidade daquela unidade sanitária. O sinistro deu-se precisamente na estrada que dá acesso à praia Fernão Veloso, na zona do aeroporto de Nacala. O carro estava a vir desse lado. O homem da moto estava a ver deste lado. Depois encontraram-se o cruzamento, logo houve esse acidente. Sim. Não conseguiu ultrapassar daquele carro. Então, quando bateu um carro, então logo ele caiu. Não sei até, acho que já perdeu a vida. Estava com uma senhora. Então esse homem de carro estava saindo da cidade. Quando logo não conseguiu dominar logo o volante. Quando escorregou, estava com as costas. Quando logo bateu um carro também que está aqui para a cidade. Entretanto, a sobrevivente deste acidente, que foi evacuada para o hospital distrital, está a receber tratamentos médicos, segundo deu a conhecer Wilma Salgado, diretora clínica da maior unidade sanitária a nível da cidade portuária de Nacala. O caso, como era grave, foi imediatamente observado por ortopedista e cirurgião, que fizeram o diagnóstico de politraumatismo, esmagamento da perna direita, fratura do fêmur direito e fratura da base do crânio. Neste momento, infelizmente, cerca de 20, 30 minutos depois, acabou por perder a vida. De referir que motociclistas têm sido os que mais se envolvem em acidentes a nível da cidade de Nacala nos últimos dias, segundo dados da Polícia da República de Moçambique a nível daquele ponto do país. Os termómetros já atingiram ontem em Maputo quase 44,9 graus centígrados. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há mais de 20 anos que não fazia tanto calor na capital do país. E a praia do Costa do Sol foi o local escolhido por muitos banhistas para refrescar e passar momentos de lazer. Quente, muito quente. Foi assim que Maputo acordou este sábado. Nem mesmo as aves resistiram a dar uns mergulhos. A praia foi a alternativa de muitos para contornar o intenso calor. Hoje aqueceu bastante, então resolvemos vir passar a tarde aqui. Hoje piorou com a subida da temperatura. Aqui na praia ajuda-nos a vir refrescar. Se para uns a praia foi uma solução, para outros tornou-se um problema. Rebeca vive na Catembe e foi ao outro lado da Bahia fazer compras para a sua banca. Mas a forte procura por aquela praia causou-lhe transtornos. Tinha de fazer a minha compra da banca. Já eu não sou necessário ficar aqui na ponte, aqui, assistir pessoas que vão no coisa, na praia. Há quanto tempo é que está aqui? Eu cheguei há muito tempo. A situação ficou ainda mais complicada porque somente uma das embarcações estava a funcionar. Um acho que está variado, o outro está do outro lado. A polícia canina fez-se presente no local para garantir a ordem. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há mais de 2 décadas que Maputo não atingia 44,9 graus. O INAM explica ainda que haverá uma mudança de temperatura nas próximas horas, mas a chuva continuará escassa. Há sensivelmente 20 anos que Maputo não atinge uma temperatura dessa natureza, de 44,9 graus. E essa situação vai prevalecer por um período longo. Nós estamos a prever seca praticamente nesta época do ano. Em Maputo, na zona sul, teremos escassez de chuva. A temperatura da capital superou a de Tete, costuma ser a cidade mais quente do país. E o Hospital Central de Maputo esteve calmo durante a tarde de ontem, apesar das altas temperaturas que se fizeram sentir na capital. Os únicos registros foram de pacientes asmáticos que, depois de serem observados, estiveram alta. No período da tarde, tudo esteve calmo, não tivemos registro de vários entrados devido às altas temperaturas, mas tivemos alguns problemas de alguns que são asmáticos que tiveram uma queda mas graças a Deus estiveram aqui, foram observados que tiveram alta. Durante o período da noite, o que mais tivemos registro são acidentes.
e também tivemos alguns pacientes com registro de alta tensão, alguns com AVC, mas todos foram observados, alguns foram às enfermarias, alguns tiveram altas. E alguns continuam em observação. Tivemos por aí uns 20 entrados. E os 20 entrados são de acidentes. Então tivemos mais uns entrados, uns 50 que são doenças gerais. O escritor moçambicano Ngulane Bacacossa defende que prevalece no país o fraco índice de leitura. O escritor diz que o acesso ao livro tornou-se inacessível com o encerramento de muitas livrarias privadas. A Unesco recomenda. Ngulane Bacacossa aponta vários fatores como estando por detrás do fraco índice de leitura no país, dentre as quais o encerramento de livrarias privadas ao nível das cidades. O escritor diz ainda que o livro está cada vez mais distante do público. A Unesco recomenda uma livraria para 10 mil habitantes. O nosso país cifra-se com uma livraria para 960 mil habitantes. Portanto, em números precisos, diria que temos uma livraria para 1 milhão de habitantes. Cifra horrorosa, vergonhosa. Não há hipótese de comparação possível com outros países. Estamos na cauda. Não temos acesso nenhum ao livro. Não é? O livro praticamente é uma entidade, é algo que é para de elite, que é algo inacessível ao grande público. Para este escritor, a biblioteca é a única plataforma na qual se pode ter acesso ao livro. O estudante ou o jovem, da sua casa até apanhar um transporte público, o que ele encontra no meio do caminho são 4 ou 5 barracas. Quer dizer, todo o espaço fora, digamos, do conhecimento deste edifício que é a escola, saindo da escola à sua casa, todo o espaço que vai encontrar é um espaço preenchido fundamentalmente por barracas e outros locais não menos aconselháveis de lazer. Este escritor falava durante a abertura do ano académico na Universidade Católica de Moçambique, em Climane. Pelo menos 6 pessoas morreram este sábado na sequência de um tiroteio em Michigan, nos Estados Unidos da América. 4 pessoas morreram e a polícia deteve um suspeito. Um homem armado disparou contra locais públicos e atingiu várias pessoas nos Estados Unidos da América na noite deste sábado. Pelo menos 6 pessoas morreram e 3 ficaram feridas, segundo a agência internacional de notícias Reuters. O ataque ocorreu na localidade de Kalamazoo, no estado de Michigan, num restaurante cujo proprietário faz parte das vítimas mortais e numa loja de venda de carros. A polícia deteve um suspeito que aparenta ter 50 anos de idade, que é morador da localidade de Kalamazoo. O suspeito já está a ser interrogado. Uma arma de fogo foi encontrada no carro do homem. As identidades das vítimas não foram divulgadas, mas a imprensa local assegura que uma delas era um rapaz de 8 anos de idade. Não se sabe ainda se o homem acusado agiu sozinho ou acompanhado, nem os motivos do ataque mortal. Daí que as investigações continuam nos Estados Unidos da América. Pelo menos 5 mortos e uma vasta destruição é o balanço do ciclone Winston, que assolou este sábado as ilhas Fiji. Considerado o mais forte ciclone daquela região, o Winston chegou às ilhas Fiji com ventos de 230 km por hora e rajadas de 325 km por hora, segundo a agência EFA. O primeiro-ministro das Fiji, Vorek Bainimarama, também conhecido por Frank Bainimarama, confirmou as 5 vítimas mortais, segundo o diário neozelandês New Zealand Herald. A passagem do ciclone por este país obrigou as autoridades locais a imporem recolher obrigatório. A primeira vítima foi um idoso que morreu apanhado pelo desabamento de um telhado na ilha de Coro. A tempestade, classificada na categoria 5, o nível mais elevado, atingiu a ilha principal de Viti Levu durante a noite, o que levou ao cancelamento dos voos e a ativação dos mais de 700 centros de evacuação. As autoridades trabalham para fornecer abrigo, água e saneamento às vítimas.
No desporto, os árbitros assistentes internacionais voltaram a reprovar no teste físico de aptidão, realizado este sábado no Estádio Nacional de Zimpeto. Esta foi a última oportunidade que os assistentes tiveram para mostrar o seu valor na arbitragem. Mais uma tentativa, mais um desaire. Os testes Coopers, realizados para os árbitros moçambicanos, provou que os nossos assistentes não têm competência para juizar os jogos internacionais. E todos foram reprovados na segunda e última oportunidade que tinham para provar seu valor. Estes não conseguiram fazer 40 metros em 6 segundos e 20 centésimos de velocidade, nem 150 metros em 30 segundos na resistência. Mas ainda assim, alguns poderão ajuizar jogos no Moçambola 2016, que inicia 12 de março próximo. Os resultados são satisfatórios, embora estejamos um pouco preocupados com o desempenho de alguns, mas penso que vamos conseguir o número necessário para poder apetrechar o quadro dos que vão apitar o Moçambola. Para os árbitros centrais de categoria nacional é exigido que percorram 40 metros em 6 segundos na especialidade de velocidade e 150 metros em 35 segundos para resistência. E alguns conseguiram. Para os reprovados, mais uma oportunidade será aberta ainda este ano, mas... O próximo teste será em abril ou maio e eles poderão ir trabalhando nas respectivas COPAFs. Os árbitros justificam a má performance pelo fato de se estar no início da época e muitos não estarem preparados para estes testes. Esta é uma das vezes em que vai ser difícil dizer que estamos satisfeitos, porque, como podemos ver, da outra vez tivemos um índice de reprovações muito elevado. Hoje também, dos árbitros que apareceram logo em primeira instância, os assistentes não conseguiram fazer o teste, os principais também vão chamando. Vamos ver se conseguimos resgatar mais números. Para já, sabe-se que cerca de 33 árbitros, entre centrais e assistentes, asseguraram a sua vaga para as provas nacionais, nomeadamente Moçambola e o campeonato da segunda divisão, faltando a avaliação das zonas centro e norte, para completar o leque de 72 necessárias para cobrir as provas. E por hoje é tudo na presente edição da tarde informativa de domingo 21 de fevereiro do ano de 2016. Para si que nos acompanhou, grata pela atenção dispensada, esta vasta equipa despede-se de si com promessas de voltar segunda-feira, pontualmente às 15 horas. E até lá, porte-se muito bem. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAF à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui.
Em Moçambique, os acidentes de viação continuam a ser uma das maiores causas de morte. Desde o início deste ano, cerca de 750 pessoas morreram vítimas de acidentes. Segundo a OMS, anualmente mais de 8.000 pessoas morrem nas várias estradas do país. Acidentes de viação é o tema desta edição. Olá, está a começar mais uma edição do programa Cuide Juros. Você sabe quais são os procedimentos que deve seguir logo após envolver-se num acidente de viação? A sua carta de condução, a sua viatura ou mesmo você, o condutor, pode ser preso? Estas e outras questões aqui no Cuide Juros. Vamos então conhecer os nossos convidados. A doutora Elisa Samuel é juíza de Direito, é da Associação Moçambicana de Juízes. O doutor Carlos Maurício é advogado da CGA e a doutora Natércia Dias, que é procuradora. A todos, muito bem-vindos ao Cuide Juros. Eu vou começar pelo doutor Carlos Maurício. Uma dúvida que ainda paira no ar é se o acidente de viação constitui crime ou não na nossa legislação. Então, muito obrigado. Primeiro, ia agradecer o convite que nos foi endereçado. Cumprimentar também o painel e os telespectadores. Indo à questão que nos foi colocada, o legislador penal tipifica os tipos legais de crime. Ou seja, só é crime o que vem consagrado no Código Penal como crime. Procurando o Código Penal, não se encontra nenhuma figura que é tipificada como crime acidente de viação. Ou seja, se não está tipificado, não é crime. Por isso, o acidente de viação não pode ser consagrado ou designado como crime. Pode sim, os danos que advirem do respectivo acidente constituírem tipo legal de crime, mas que pode ser crime de dano, ofensas corporais, homicídio, entre outros. Mas o acidente de viação em si não pode ser configurado como crime. Não percebi, de onde é que resulta o crime de dano? O crime de dano resulta do acidente de viação. Mas o acidente, o fato acidente de viação não é considerado crime. Pode sim o dano resultante do acidente ser considerado crime, mas não o próprio acidente, porque não está tipificado. Já volto assim para saber em que situações é que é considerado crime. Doutora Natércia, não sendo crime, o condutor não pode ir preso, é isso? Obrigada também pelo convite feito à Procuradoria-Geral da República para discutir deste tema e boa noite aos telespectadores. Bom, iria começar mesmo por aquilo que o doutor Maurício esteve a dizer. Acidente de viação, em tanto que tal, o termo acidente de viação não constitui um ilícito criminal, sim, não é? Mas as consequências decorrentes de um acidente de viação, os fatos decorrentes de um acidente de viação podem ser qualificados como, portanto, uma infração criminal. E nós podemos ter, portanto, como consequência de um acidente de viação, uma lesão externa ou interna, podemos ter uma perturbação emocional, podemos ter também dano patrimonial ou mesmo dano imaterial. Então, são esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. Se formos a verificar o próprio Código de Estrada, já nos remete para o Código Penal, faz-se referência aos homicídios involuntários, ou seja, as mortes decorrentes de um acidente de viação, e faz-nos também referência às ofensas corporais involuntárias. O Código de Estrada também faz referência ao dano involuntário. Este dano involuntário tinha cobertura jurídica, tinha tutela jurídica no âmbito do Código de 1986, o Código Antigo que foi revogado, portanto, pelo atual Código ora em vigor em Moçambique. E se formos a percorrer o novo Código Penal, vamos encontrar como fatos criminais, portanto, decorrentes de um acidente de viação, apenas o homicídio involuntário, as ofensas corporais involuntárias. O crime de dano
o chamado dano culposo, dano decorrente de um acidente de viação, portanto, que é cometido de forma não intencional, de forma involuntária, por alguma imperícia, inconsideração, falta de destreza ou até inobservância das normas contidas no Código de Estrada ou legislação complementar. Portanto, isto o legislador excluiu do âmbito de incriminação do dano culposo. Hoje em dia, o dano culposo, que é aquele dano que normalmente resulta de choques entre carros, não é? E era os casos mais fluentes que nós tínhamos de acidentes, eram choques entre carros. E no âmbito do Código Antigo, isto era considerado crime de dano culposo. Atualmente já não. Teremos, portanto, que procurar acautelar esta situação de uma forma diferente, fora do âmbito criminal. Este é o posicionamento portanto, que se entende. E importa também fazer referência ao abandono de sinistrado. Já chegamos a esta questão do abandono de sinistrado. Juíza Elisa, ainda nesta questão de homicídio involuntário, em termos de provas, de que forma é que nós temos certeza que de fato foi um homicídio voluntário? Imagine, está a conduzir, alguém atravessa a rua e, por azar, a pessoa que atravessou a rua tem um contencioso com essa pessoa, tem algum problema com aquela pessoa e passa por cima. É atropelamento, resulta em morte. Como é que se prova que não foi um ato intencional? Boa noite, boa tarde, mais uma vez. Também queria aproveitar e seguir aquilo que foi dito pelos meus colegas, agradecendo mais uma vez o convite que a STV faz à Associação Moçambicana de Juízes para contribuir naquilo que são as preocupações, afinal, dos nossos cidadãos. Indo à pergunta que a Zelma me faz, e de facto até fiquei ultrapassada pelos colegas com relação ao crime de acidente de viação, se é ou não é crime. Com relação ao homicídio... Pode comentar, se quiser. Não, foi tudo muito bem dito, a doutora Natécia e o doutor Carlos foram muito claros quanto a isso, mas com relação ao que me pergunta, se o acidente de viação, aquilo